Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está preocupando muito a população nos últimos dias, que é a intoxicação pelo metanol. Pois é, a gente tem ouvido falar várias coisas, tem várias notícias e cada vez aparecendo notícias de que houve alguém intoxicado por essa bebida, outros falando que tem pacientes em coma, outros que perderam a visão, enfim. Vamos conversar a respeito do metanol. O metanol é um tipo de álcool, né? É o álcool metílico. Diferente daquele álcool que é utilizado na bebida, que é para consumo humano, que é o álcool etílico. O álcool metílico ou metanol, que é derivado inclusive de madeiras e tudo mais, é utilizado aí para combustível, para detergente, para lubrificantes, enfim, tem uma série de utilidades na indústria e tem muitas vezes nos combustíveis são utilizados aí o metanol. Mas é uma substância extremamente tóxica ao nosso organismo, quer por inalação, quer por contato na pele e até por ingestão. Por assim dizer, tem pessoas que eventualmente podem acidentalmente ingerir, né? Ou então tem determinados indivíduos que são tão viciados na bebida que muitas vezes na ausência aí da bebida tradicional vai acabar utilizando aí o metanol e com isso tendo as consequências muito graves. Para vocês terem uma ideia da gravidade desta substância, aproximadamente 10 ml. 10 ml é pouquinho, hein? 10 ml é o suficiente para causar danos muito sérios e irreversíveis ao nosso organismo. Mas quais são os efeitos dele? Bom, o metanol é metabolizado pelo fígado, transformando-se em ácido fórmico, que é extremamente tóxico ao sistema nervoso central, é tóxico ao rim, ao coração. É um veneno praticamente. Praticamente não, é um veneno. Tá? Então o que acontece? O indivíduo utilizando aí alguma bebida que contenha aí o metanol, ele pode ter dores de cabeça muito fortes, muitas vezes convulsão, um borramento visual, começar a ver flashes luminosos e eventualmente, posteriormente, pode até perder a visão. Numa fase inicial aí, nas primeiras horas, até no início logo depois que bebeu, até 12 horas, 24 horas, pode ter dores abdominais, mas é uma dor abdominal incólica, diferente daquela dor abdominal quando o indivíduo usa as bebidas tradicionais, que são mais dores em queimação. Esse daí não, é dor em cólica. Pode ter náuseas, algum embotamento mental, confusão mental, pode ter sonolência e muitas vezes, como eu falei, pode inclusive evoluir para crises convulsivas. O tratamento precisa ser feito de imediato, o quanto antes, porque o quanto antes
Se houver uma intervenção e utilizar antídotos, pode-se, vamos dizer assim, interromper aquelas agressões definitivas no nosso organismo. Então, quanto antes se identificar que é uma intoxicação por metanol, melhores são as chances de recuperação. Agora, o grande problema é assim, o metanol, ele praticamente não tem cheiro, praticamente não tem gosto, então ele é muitas vezes utilizado nessas bebidas para aumentar o volume dessa bebida, isso daí nessas bebidas clandestinas, ou que o pessoal faz artesanalmente. E além de não ter cheiro, não tem gosto, então não dá para você diferenciar se você está usando uma bebida adulterada ou não, a gente sabe que os efeitos do etanol, da bebida normal, também te leva a dor de cabeça, muitas vezes, pode te levar a um pouco de secura na boca, algum embotamento mental. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber esses efeitos do metanol. Mas principalmente o indivíduo que está acostumado a beber vai perceber que tem alguma coisa de diferente nessa sintomatologia, né? O que não lhe é o habitual. Então ele procure de imediato um pronto atendimento e informe que utilizou bebida alcoólica para que se levante a suspeita e se faça a investigação para ver se você não está tendo aí uma intoxicação por metanol, que em alguns casos mais sérios, mais graves, há necessidade inclusive de fazer diálise para poder tentar eliminar o quanto mais precocemente o metanol do organismo, e o indivíduo pode inclusive perder a visão, ter aí uma cegueira definitiva, isso sem falar nos casos mais graves, levando inclusive à morte. Agora, como que nós devemos prevenir, principalmente nessa época agora que está pipocando notícias de um lado, de outro, já se espalhou. Antes estava bastante concentrado aqui em São Paulo, mas a gente já tem notícias que em outros estados da federação já tem os casos aparecendo, né? Então isso parece ser alguma coisa geral. E olha, são em vários restaurantes e estabelecimentos de todos os padrões, inclusive nos padrões altos você tem um ou outro caso aparecendo. Então não é que pelo jeitão do estabelecimento eu posso confiar que não vai ter problema nenhum. Nesta fase é importante que você desconfie de todos os estabelecimentos. Então, o que se recomenda é, na medida do possível, dar uma seguradinha com relação à bebida. Aliás, não só nessa época, sempre a gente recomenda que na medida do possível não utilize bebida alcoólica. Mas se você é uma pessoa que tem essa dependência, segure um pouquinho para ver o que acontece com as notícias, para que se estabeleça aí exatamente qual o caminho, aonde é que está esta origem desta quantidade grande aí de bebidas falsificadas ou com metanol, para que você tenha absoluta certeza. Então não fique aí tomando os seus aperitivos fora de casa, ou tomando aí a sua bebida aí de uma forma mais aleatória. Segure, se você puder ficar sem, é ótimo. Se não, verifique a procedência da bebida, verifique se ela está lacrada, se ela foi aberta na hora, verifique o rótulo para saber se é de boa procedência.
E uma dica que talvez ajude um pouquinho, mas não é 100% seguro, mas principalmente as bebidas que são enlatadas, elas têm um menor risco de serem contaminadas com metanol, né? Mas também não é, eu disse um menor risco, não é que é isenta de risco, mas é uma dica aí para você que de repente não consegue ficar sem fazer uso de medicamentos que são que são enlatados. Outra coisa é que existem vários produtos no mercado atualmente que podem ser feitos drinks que são isentos de álcool e que pelo menos vamos dizer assim, não vai comprometer muito a sua socialização, já que a depender de cada indivíduo, pode ser que um deles precise efetivamente que tenha alguma conotação com bebida alcoólica. Então utilize vamos dizer assim, essas bebidas sem álcool que tem por aí, que dá para fazer drinks e tudo mais. Então é muito importante que você fique atento inclusive aos noticiários que estão ocorrendo a cada instante e fique sempre muito bem informado e tome muito cuidado, fique atento, porque a vítima pode ser você. E por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde.